Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, neste momento, lá na Câmara dos Deputados, há discursos dos parlamentares, algumas comunicações que são feitas. Paralelamente, tem uma audiência ali da CPI, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E na hora da votação, claro, as comissões parlamentares interrompem, porque aí vai todo mundo votar. Claro, não é obrigado a votar, mas é um horário que não pode ter nada funcionando paralelamente para que todos os deputados possam votar. E hoje é dia de a Câmara lidar com a medida provisória que trata da organização ministerial. Ministérios, né? Mas são 30 ministérios, mais 7 secretarias com status de ministério e 17 dos ministros escolhidos pelo Lula podem simplesmente seriam obrigados a deixarem o governo ou ficarem ali como secretários e tal. Tem de haver uma organização, ligados então a ministérios, a um dos 22 ministérios que restariam caso a medida provisória não seja votada, porque amanhã ela vence, amanhã ela expira e não há nem possibilidade de se reeditar, de que uma medida provisória com os mesmos termos, com conteúdo idêntico, seja enviada neste ano, só a partir do ano que vem. E claro que uma medida provisória, nesse caso específico, não teria nem margem para que houvesse ali um truque, né? Aquela trucagem que eles fazem. Então mandam um texto com palavras diferentes, aparentemente com outra abordagem, mas com a mesma essência. Nesse caso, não. É uma coisa muito objetiva, né? São os ministérios e seu funcionamento. Temos um grave problema, que é o notório avanço do parlamento sobre uma atribuição do executivo. Porque uma coisa é o governo quer criar um ministério. Ministério das Pesquisas Espaciais, tá? Ele tem de pedir autorização ao Congresso. Isso é normal. Por quê? Porque é preciso que ele justifique o motivo de aquele ministério ser criado, qual o objetivo, qual a necessidade e de onde virá o dinheiro para bancar aquela estrutura. Porque um ministério não é só um ministro e uma salinha, né? Uma coisa é uma secretaria, uma subsecretaria, um departamento, outra coisa é um ministério, que abrange secretarias, departamentos, que administra verba própria, específica para aquele ministério, que tem, claro, um grupo de funcionários trabalhando exclusivamente para aquele ministério. Então, é uma estrutura. Então, criar um ministério exige a aprovação pelo Congresso Nacional da criação. Isso é uma coisa. Outra coisa é como esses ministérios funcionam, como devem funcionar, que atribuições devem ter. Ora, até pela lógica, não só pela Constituição, a lógica, a razoabilidade, tudo isso aponta para uma obviedade. É o executivo que deve decidir a atribuição dos ministérios. Não para que ele existe, a sua finalidade. Aí o Congresso aprovou. Senão não poderia existir aquele ministério.
mas as atribuições internas. E ninguém sugeriu, na medida provisória, que o Ministério do Meio Ambiente cuide de política monetária. Ninguém. Não existe nenhuma sandice ali do gênero. Correto? Ninguém pediu para o Ministério dos Assuntos Indígenas, ninguém sugeriu que ele cuide dos aeroportos e portos. Não há o nonsense na proposta. Pelo contrário, são atribuições que, em sua origem, né, estão ligadas exatamente àquele ministério. Você pode discordar, pode dizer, não deveria estar aqui, deveria estar ali. Mas essa deve ser uma atribuição do presidente da República. Governo, aí nem como chefe de Estado, mas como chefe de governo. Não do parlamento. Porque no parlamento você tem o governo e a oposição. Ótimo, né? Ainda bem. E a oposição, por esse mecanismo que desenvolveram nos últimos anos, ela passa a determinar, com seus votos, que atribuição o Ministério terá. Se ela tiver voto suficiente, não é o caso agora, mas ela tem muito voto, porque, na verdade, se você pega, por exemplo, o placar de ontem, do marco temporal, ou o placar que deu aquilo não é a votação da oposição. Ali você tem a oposição e, claro, aqueles que votam dependendo da circunstância, do projeto, do interesse, da negociação, dos pleitos atendidos ou não. Então, não é oposição. O direito, se ela tiver votos em número suficiente para isso, ela pode simplesmente desorganizar um governo de maneira definitiva. Ela pode inviabilizar o funcionamento de ministérios inteiros. Só que há coisas esquisitas acontecendo. Porque o que está sendo votado é um esvaziamento que é decisivo do Ministério do Ambiente, do Ministério dos... Decisivo. É um esvaziamento que faz com que esses ministérios se tornem ali marcas de fantasia. Sem atribuições reais, importantes, relevantes. Sem um papel decisivo, sem a capacidade de desenvolver políticas, de afirmar políticas, pontos de vista. É um esvaziamento trágico. Por quê? Quem votou no Lula contava com o compromisso do candidato Lula de que haveria a revitalização, a recuperação, o reerguimento, como queiram, do Ministério do Meio Ambiente, assim como o Ministério do Trabalho, do Planejamento, que esses estavam ali na estrutura do Ministério da Economia, que não mais existe, passou a ser Ministério da Fazenda. Transportes, cidades, esportes. Esses dois, não é nem o problema do desaparecimento, porque você pode dar um jeito ali, até o ano que vem, aí você manda outra MP. Você pode dar um jeito de acolher essas estruturas, elas terão que ser menores, é claro,
como secretarias, mas na prática dando a elas o poder de decisão a respeito daqueles temas. Isso pode acontecer com o Ministério do Trabalho, dos Transportes, dos Portos, do Esporte. Mas meio ambiente e a razão de ser está sendo arrancada por essa proposta que passou na comissão mista, ou seja, teve participação de senador nessa também, e agora deve ser votada hoje, né? Espera-se, porque amanhã a medida provisória já perde a sua vigência. Porque a medida provisória é assim. Ela entra já valendo. Já entrou em campo e já faz parte do jogo, está valendo. Mas, se ela não é votada, ou claro, se ela é rejeitada, ela perde a vigência. Por isso, provisória. Antigamente, se ela não fosse votada, ela se tornaria automaticamente lei. Ela passaria a valer, porque o Congresso abriu mão de dizer o que pensa a respeito daquilo, o que pensava a respeito daquilo. Isso mudou. Agora, se o Congresso não vota, simplesmente ela perde a sua vigência. Então, eles têm de votar. E o que está acontecendo com o Ministério das Minas e Energia é algo muito esquisito, porque, repito, não são atribuições estranhas ao Ministério do Meio Ambiente. O que está acontecendo com o Ministério dos Povos Indígenas é tirar dali coisas que são absolutamente pertinentes ao Ministério da Sônia Guajajara, assim como no Meio Ambiente da Marina Silva. E a questão do IBAMA, que entrou em choque agora com alas do governo, principalmente com o Ministério das Minas e Energia, também com o barulhento líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, com a Petrobras, e em certa medida até com o Lula. Mas quando você olha o tema, quando você olha o que está em discussão, um pouco de bom senso é suficiente para concluir que o IBAMA tem razão. O IBAMA tem razão. Aquilo não é uma plataforma a 500 quilômetros da costa. Na verdade, é um conjunto de plataformas. A discussão parecia restrita a uma base de extração, primeiro de prospecção, e se encontrado em quantidade suficiente aí de exploração, que só começaria para valer daqui uns 6 anos. O resultado, se houver muito petróleo, porque o dinheiro que precisa ser investido só deve ser investido se houver muito petróleo, senão é um péssimo negócio, não vale a pena. Mas havendo reservas formidáveis, isso começaria a ser comercializado na próxima década. E exatamente no momento em que teremos uma decisão sendo realizada, ela já está tomada, mas sendo realizada, materializada, que vai resultar no declínio do consumo de petróleo. Na Europa, nos Estados Unidos, em parte da Ásia, um declínio do consumo de petróleo. E seria exatamente o momento em que o Brasil poderia contar com uma produção
comercialmente viável ali naquela bacia. Então é muito discutível. Mas o IBAMA nem entrou nesses aspectos comerciais. E nem entrou na discussão de que o Brasil não deve abrir mão da sua capacidade de produzir biocombustível. Esse terá uma curva oposta, uma curva ascendente. Porque, claramente, as pesquisas mostram que a grande alternativa não será o carro, os veículos, enfim, inteiramente elétricos, mas a combinação com biocombustível. E o Brasil também aí entra com vantagens que ninguém mais tem. Vantagens competitivas, capacidade natural de produzir biocombustível, que é um negócio extraordinário, em larga escala. O IBAMA nem entrou nisso. A discussão do IBAMA é: que garantias a Petrobras dá em relação ao impacto ambiental no mar e na terra? No mar, aliás, ali as correntes são tão fortes que um vazamento faria com que o óleo chegasse à região do Caribe em 10 horas. Também para centenas de pessoas que vivem da pesca e seus familiares, portanto, milhares seriam atingidos por qualquer problema que pode ocorrer. Não vai ocorrer. Pode ocorrer. Ocorreu com a Exxon, que também é uma gigante, que também tem tecnologia, que também tem gente preparada. A Petrobras é ímpar em explorações marítimas. Ela tem uma capacidade mundialmente reconhecida. É formidável. Mas isso não significa a impossibilidade de acidentes. Porque é tudo muito sensível. Você depende o tempo todo da precisão de todos os equipamentos. Qualquer coisa diferente disso significará algum tipo de acidente, de desastre, e aí as consequências dependerão de N circunstâncias, inclusive das correntes marítimas, das marés. Capacidade de evacuar animais, caso a Amazônia seja atingida. Numa contracorrente, por exemplo, que pode levar óleo para o rio. E que pode também atingir terra seca. E ali há um equilíbrio gigantesco, formidável, extraordinário, inigualável, mas frágil. Até por isso, por ser formidável, né, ele depende de um conjunto de circunstâncias favoráveis, que estão dadas, mas que são modificadas pela ação humana. E a Marina, quando entrou nessa parada, ela foi duramente atacada dentro do governo. Aquela coisa juvenil, né, do Randolph, não fico mais nesse partido, né? Deu birra. E saiu dando entrevistas aí, dizendo que as pessoas falam da região amazônica sem saber realmente como é, não só o ecossistema, mas a rede de equilíbrios entre o homem e a natureza. Sabe quem sabe muito disso aí? Randolph Rodrigues. O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o Alexandre Saraiva. Aliás, o que ocorre ali, porque não é nem tirar uma parte da estrutura burocrática do Ministério. O alvo não é a estrutura burocrática e nem é a Marina especificamente. O alvo é o conceito. O alvo é um conjunto de ideias
tanto no Ministério da Marina, quanto no Ministério da Sônia. Essa é a ideia. É atacar esses conceitos, essas ideias. Então, o Alexandre Saraiva, ele teve a felicidade de trabalhar ali numa época em que o material fornecido por satélites é farto. E foi assim que eles chegaram a uma extração ilegal de madeira, que é aquele caso lá do Salles, do Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente. Foi por isso que ele saiu do governo. Porque começou uma investigação, primeiro com a Carmen, depois uma segunda investigação com o Alexandre de Moraes, porque ele foi defender, com mala de papéis, a legalidade da posse e dos títulos daquelas terras. Mas o que o delegado Alexandre Saraiva diz é que são terras griladas. Essas terras são públicas, são, em tese, do povo brasileiro, correto? São griladas, são invadidas. Aliás, esse é um tipo de invasão que não incomoda o pessoal da CPI lá na Câmara. Não incomoda. Esse é o tipo de invasão que passa ao largo, né? Não é assunto a ser tratado. Esquisito. Pois bem, o que eles encontraram ali? 226 mil metros cúbicos de madeira. 226 mil metros cúbicos de madeira. O próprio Alexandre Saraiva, ele lembra, esses navios que transportam madeira, tem aqueles containers, né? Um container de madeira, comporta 40 metros cúbicos de madeira. 40 metros cúbicos. Um container, grande, hein? Você olha um container daquele, parece um armazém, né? 40 metros cúbicos. Ali havia 226 mil metros cúbicos de madeira. Ou, segundo Alexandre Saraiva, 70 mil toras de madeira extraída. 70 mil! Se você colocar assim, numa fila, não é? Numa linear, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de madeira extraída ilegalmente. Fora os casos de IP vendido a preço de compensado. É a mesma coisa do cara vender ouro a preço de alumínio. Porque aquele ouro não terá custado nada para ele. Foi muito barato obter aquele ouro, ele quer fazer dinheiro, foi uma operação ilegal, ele vende a preço de alumínio. Conforme a quantidade, ele fatura uma grana pesada, porque o custo foi ínfimo. E segundo a Convenção do Rio, acordada na ECO 92, documentos relativos a processos, pode ser processo judicial, processo administrativo, não importa. Processos judiciais e administrativos, na área ambiental, os documentos devem ser sempre acessíveis. O público deve ter acesso, franqueado. E, no entanto, o Saraiva diz que ninguém consegue ver processos que dizem respeito à concessão de títulos ali. Como foi esse processo de pretensa regularização? É tanta madeira que eles ficaram... E agora? O que nós vamos fazer com essa madeira apreendida? Uma alternativa é tirar ela dali para que ela seja usada em atividades públicas, construção de escolas, casas populares. Você pode
Você pode escolher, são muitas possibilidades aí para uso da madeira. Mas a Polícia Federal não tem como tirar aquilo dali. Provavelmente só as Forças Armadas conseguiriam. Ou os caras que têm tanto dinheiro. Eles não cortaram meia dúzia de árvores. E você não corta 70 mil árvores. Você não produz 70 mil toras com um machado. Você passaria a existência cortando árvore. São máquinas pesadas e caras. E a retirada também exige equipamento caro e sofisticado. Então você tem os financiadores. O negócio é grande. Então não tinha jeito de tirar, a não ser que as Forças Armadas consigam dar um jeito. Fazer um leilão. A maioria dos interessados não iria participar, porque diria, como é que eu vou tirar aquilo de lá? Com poucos interessados, o preço cairia. Quem compraria? Quem extraiu. Vale a pena? Lógico que vale. Então o que eles fizeram? Vamos queimar? Bom, se a gente queimar 70 mil toras, nós vamos provocar um problema aqui, ambiental. Né? Vai ser uma fumaceira tremenda. E depois controlar esse fogo não vai ser moleza. Então eles colocaram hastes de ferro, de aço, nas madeiras. Porque aí, se alguém for cortar, a serra se arrebenta. Foi inutilizada. Esse é um exemplo, cuja origem está na exploração de terra grilada. Então não é a Marina. Essa história de tira daqui, passa para lá, além de autorizações ambientais, né? Vamos colocar onde é mais fácil, onde não tem ninguém com esses conceitos. Não, mas vai ser remanejado para o Ministério do próprio governo. Gestão, tá tudo bem. Mas ali não estão vigentes esses conceitos. Eles não são prioritários, eles não são primordiais. A Guajajara falou, o Flávio Dino garantiu que no ministério dele não vai mudar nada. Para a demarcação de terras indígenas, não vai mudar nada. Claro que vai. Porque você determina um rumo, que aliás era o rumo anterior criticado, quando foi para as mãos do Sérgio Moro. Onde já se viu o que a FUNAI está fazendo nas mãos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E amanhã é outro governo, é outra ideia, mas onde estará o poder de decisão? Naquele ministério, e não no ministério que foi criado exatamente para isso. Olha, vocês devem cuidar disso. Pois agora estão dizendo, não, vocês não devem cuidar disso, vocês devem ficar aí só fazendo graça. E a reação do governo a essa intromissão questionável do ponto de vista constitucional? Questionável. É coisa de bater na porta do Supremo e falar, escuta, o Congresso pode isso? A reação muito frágil. O Alexandre Padilha, não, vamos todos votar, porque o importante é que a MP passe a valer. Será? Porque se passar a valer, não vai ter outra MP o ano que vem. Sabe, a ideia de que não, o importante é que passe a MP. Mas que MP está passando? Desfigurada, transformada conceitualmente. E nem é esse negócio, não, isso aí, o governo está dando troco na Marina. Não, é porque tem muito faz de conta. E aí as pessoas que levam a sério, né, aquelas finalidades e aqueles conceitos, são atingidas porque os conceitos e as finalidades que elas carregam é que estão sendo atacados dentro do parlamento, como aliás fizeram com a Mata Atlântica
na semana passada. Ronald. 4h01. Esse é o Bandeirantes Acontece, tema de abertura sempre vira podcast, eu Entendendo a Notícia, tá em todos os agregadores, no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple, sempre disponibilizado para você minutos depois que tenha ido ao ar aqui na Rádio Bandeirantes. Claro que vira também conteúdo nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo à sua disposição. Siga as redes da Rádio Bandeirantes e tenha no seu celular o aplicativo Band Play.